Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês, né, junto com a Amit Falcone, que é um parceiro aqui do IPConte, e para discutir um tema, né, que faz parte do nosso dia a dia e um tema que eu particularmente gosto muito. Nós vamos discutir gestão, vamos discutir negócios, vamos discutir tributos. A primeira coisa que a gente sempre gosta de falar, né, para nós introduzirmos o que nós vamos falar aqui hoje, é que não há condição de nós falarmos em planejamento tributário se nós não falarmos em gestão empresarial, em negócios. O planejamento tributário é algo que é de responsabilidade da organização, da empresa, das pessoas que trabalham no negócio. Então, quando nós falamos em gestão, em planejamento tributário, é necessário que tenha uma integração, uma interação com todos os envolvidos. Sejam da área de finanças, sejam da área de tecnologia, seja da área de produção. Planejamento tributário é algo que não é somente coisa de contador, é coisa de gestor, de empreendedor, de empresário, de administrador, de advogado, de economista. Então, basicamente, é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje e fico muito feliz pela oportunidade. Me apresentando, eu sou o Matheus Trolesi, eu sou contador, eu trabalho há mais de 15 anos com gestão tributária, gestão empresarial, finanças, contabilidade. Sou proprietário, diretor do IPConte, que é uma empresa de consultoria que atende as principais empresas da nossa região, no sul, sudoeste e no interior de São Paulo. E ter a Amit Falcone como um parceiro é algo que nos é motivo de muita honra. Então, eu espero corresponder, né, com a expectativa de todos vocês, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre o aspecto tributário e os impactos nas organizações. Vamos falar um pouquinho de planejamento tributário, vamos falar um pouco sobre como pagamos os tributos, né? Qual que é o peso dessa carga tributária. Vou trazer para vocês alguns exemplos do dia a dia. A gente costuma dizer que, como nós trabalhamos com consultoria, todos os dias nós temos um aprendizado novo, uma estratégia nova. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho nesse tempo que nós vamos ter algumas estratégias que nós já fizemos. Sabemos que o tempo ele é muito curto, mas a ideia nossa aqui agora é mais mostrar para vocês as perguntas do que as respostas. Nós costumamos dizer que quando nós falamos em planejamento tributário, eu utilizo muito em minhas aulas, em minhas palestras, que mais importante que saber a resposta é saber o que perguntar. Então, o objetivo nosso aqui é dar condições para que vocês, gestores, vocês, empresários, possam ter condições de fazer as perguntas adequadas para os profissionais que vocês trabalham, sejam eles contadores, administradores ou advogados. Então, o objetivo nosso aqui é trazer questionamentos, trazer perguntas para que vocês, através das perguntas, possam encontrar soluções. Sabemos que hoje a informação é muito ampla, é muito vasta. Então, quando você quer descobrir algo e você sabe perguntar, você encontra a resposta. Agora, o difícil é você achar uma resposta de algo que você nem sabe que tem que perguntar. E planejamento tributário é isso. É todo dia fazer perguntas, é se questionar. Como que eu posso fazer algo de forma mais vantajosa, de forma legal? Uma das características aqui nossa do IPConte é sempre pregarmos e sempre falarmos para os empresários que sempre o caminho certo é o mais vantajoso. Em planejamento tributário é muito fácil nós provarmos isso. Fazer certo sempre vale a pena. Nós vivemos em um país onde a carga tributária é extremamente elevada. Então, quando você tem conhecimento, quando você tem controle, quando você tem informação, você tem condição de fazer um planejamento tributário que é muito mais vantajoso do que fazer errado, do que vender sem nota, do que comprar meia nota, né? Acredito aqui que ninguém faça isso, mas hoje, toda vez que nós passamos a atender um cliente, a gente fala, vamos fazer o certo, vamos buscar fazer o que está na legislação,
vamos pela legalidade. E no final, vocês vão perceber que através das estratégias tributárias que nós vamos construir, dentro daquilo que a legislação nos permite, nós vamos ter condição de pagar uma menor carga tributária. Então, esse é o nosso objetivo, trazer perguntas, porque através das perguntas é possível nós fazermos um bom planejamento tributário. Nós temos uma vantagem nossa aqui do IPConte, porque além de nós termos advogados que trabalham com a gente, nós temos vários profissionais da contabilidade. E nós falamos sempre que não é possível você ter um bom planejamento tributário se você não tiver uma boa gestão contábil. A contabilidade, ela é a base para qualquer planejamento tributário. Quando você tem uma boa contabilidade, você tem boas informações. E tendo boas informações, você tem boas respostas. Tendo boas respostas, você consegue responder as perguntas que são necessárias quando nós falamos em planejamento tributário. Então, primeiro tópico, saber perguntar. Para nós fazermos um bom planejamento tributário, nós temos que saber perguntar. Segundo, nós temos que envolver todos os profissionais. É normal, né, nós falarmos, quem cuida do tributo é o departamento de contabilidade, é o departamento fiscal, é o jurídico. Não. Planejamento tributário tem que ser igual ao planejamento estratégico. Quem tem que discutir são todos os líderes, são todos os gestores, são todos os executivos. Por quê? Muitas das vezes, o caminho que vai ser desenvolvido, que vai ser construído, que vai ser trilhado, é possível ter caminhos alternativos para que, através de caminhos alternativos, nós encontramos aí caminhos mais vantajosos. Quem não conhece, né, o exemplo lá do sonho de valsa, né, que anteriormente era um bombom e passou a ser um wafer coberto com chocolate, né, um detalhe pequeno que não depende somente do contador, depende do contador, depende da área de engenharia, depende da área de suprimentos, que tem que homologar os fornecedores, enfim, não é possível nós termos um bom planejamento sem o envolvimento de várias pessoas e de vários departamentos. Terceiro ponto é a informação contábil. Nós precisamos de ter uma boa informação contábil para nós termos um bom planejamento tributário. Nós sabemos que a contabilidade ela é a melhor ferramenta de gestão do mundo. Então, se nós não temos uma ferramenta de gestão que nos traz informações confiáveis, tempestivas, dificilmente nós vamos ter condição de fazer um bom planejamento tributário. Eu trouxe um material aqui para vocês um pouco amplo, né? Vou tentar falar um pouco com vocês, depois vocês terão condição de acessar também esse material. No final da apresentação, vocês também terão condições de fazer perguntas e também, no final, vocês vão ter os meus contatos e eu estou à disposição para ajudar. Igual eu mencionei, falar sobre tributos, falar sobre gestão é algo muito prazeroso e que, para mim, né, sempre é motivo de muita alegria. Não é dúvida para ninguém, nós vivemos em um país onde a carga tributária ela é altíssima, né? Então eu não preciso falar, nossa, no Brasil a carga tributária é alta. Sabemos que tem outros países onde a carga tributária também é tão alta ou maior que a do Brasil, mas quando nós falamos em tributos sobre o consumo, no Brasil nós temos uma tributação muito maior do que os demais. Então, talvez quando nós comparamos, vamos comparar o peso do tributo Brasil e Espanha. Talvez nós vamos ter lá 35% do PIB, só que quando nós vamos falar sobre os tributos diretos e os indiretos, nós sabemos que o peso dos tributos indiretos no Brasil é muito alto e o peso dos tributos diretos é menor. Inclusive, trouxe para vocês aqui um comparativo da OCDE para que nós possamos falar sobre isso. Nós sabemos, né, que sempre divulgam aí que muitas das empresas quebram por falta de conhecer de tributos. É normal, né, empresas receberem autuações milionárias e aí você não repassou aquilo no preço. Se você não repassou aquilo no preço, você não teve esse enriquecimento desse recurso e posteriormente você tem que pagar. E aí muitas das vezes, talvez você não tenha o que fazer, você acaba ficando endividado e tem que entrar nos parcelamentos da vida, né? Refis, PAS, PAEX, PERT, enfim, são várias as modalidades que nós temos. Então, como mencionei com vocês, a realidade tributária brasileira é
notoriamente complexa, pois traz, na maioria das vezes, desembolsos financeiros desnecessários às empresas, causando-lhe a constante insegurança de estar ou não cumprindo com todas as obrigações exigidas pelo ente tributante. Então, nós vivemos num cenário, num país, onde a carga tributária ela é alta, ela é complexa, é difícil entender, é difícil saber, né, o que fazer. Ontem vocês devem ter acompanhado, né, a publicação da lei que regulamentou a IN 1159, que é a questão do PIS e COFINS, e há várias dúvidas quanto a ela, qual é o valor do ICMS que eu vou excluir. Isso impacta a formação do preço de venda, isso impacta a minha precificação, isso causa insegurança. Por quê? Porque ela é muito complexa. A legislação tributária brasileira é complexa. E aí, pessoal, é onde existem muitas das vezes as oportunidades. Nada na vida que é fácil traz ganhos. Tudo na vida que é difícil, tudo na vida que é complicado, tudo na vida que é complexo, trazem oportunidades. Sabemos que na questão tributária não precisaria ser tanto, né? E trabalho, né? E sou um incentivador para que nós tenhamos uma reforma tributária que simplifique essa estrutura tributária nossa. Mas, enquanto isso não ocorre, nós temos que buscar de estratégias tributárias, de engenharias tributárias, dentro daquilo que é permitido pela legislação, para que nós tenhamos condições de pagar a menor carga tributária possível. Né, lá em 2008, Soares, isso aqui é uma citação que eu utilizei na minha dissertação de mestrado, ele fala o seguinte, que a gestão tributária tem que ser parte integrante da gestão empresarial, que nós não podemos tratar o tributo como algo independente, o tributo faz parte do negócio, faz parte da gestão, não é coisa de um burocrata, de um contador, é algo que tem que ser discutido por todos, pelos contadores, pelos empresários, pelos advogados, enfim, por todos aqueles que estão envolvidos com a gestão empresarial. Trouxe para vocês aqui algumas publicações, inclusive uma muito recente, de ontem, que, né, o Haddad menciona, né, que após encontro com Haddad, deputados dizem que a reforma tributária deve seguir com o modelo com 2 alíquotas, 2 IVAs. Hoje o grupo de trabalho esteve reunido e disseram que até o dia 6 de junho, ou seja, 6 de junho, se eu não me engano, quarta-feira, antes do feriado, né, ou terça-feira, se eu não me engano, dia 6, eles vão entregar, né, o estudo do melhor modelo tributário, ou o estudo da reforma tributária ideal que nós temos. Eu dificilmente consigo acreditar numa situação dessa, pela complexidade, pela dificuldade, pelos interesses envolvidos, que nós vamos ter uma reforma tributária no padrão que o nosso país merece, né? Talvez nós vamos ter pequenas reformas, vamos juntar o PIS e a COFINS, vamos criar aí um tributo federal, um IVA federal, que vai ser PIS, COFINS e IPI, enfim. Dificilmente eu acredito que nós vamos ter uma reforma tributária que nós tenhamos aí uma simplificação à altura que o nosso país merece, pelas riquezas que nós temos, pela quantidade de pessoas boas que nós temos. Enfim, nós não temos um outro país, nós temos que fazer do nosso país um país melhor, então nós temos que sobreviver dentro todas essas particularidades que existem. Firjan diz que ninguém está em condições de pagar mais impostos. O Brasil tem a maior carga tributária da América Latina, diz OCDE. Ajuste fiscal esbarra na injusta carga tributária brasileira. Enfim, qualquer noticiário, né, qualquer um deles, embora tenha lá suas ideologias, todos sabem, nós precisamos de uma reforma tributária. Esquecendo o aspecto político, esquecendo o aspecto ideológico, o Brasil precisa de uma simplificação. Não é possível nós vivermos num país onde a complexidade é tão grande, a certo ponto de nós não sabermos se nós estamos fazendo certo ou errado. Mas é aí que surgem as oportunidades, é aí que surgem os planejamentos tributários. É encontrar brechas dentro da lei para que você consiga pagar uma menor carga tributária. Alguns de vocês aí, com certeza, devem ter acompanhado o julgamento que nós tivemos lá do STJ, lá no final de abril, né, sobre a questão da incidência
de imposto de renda e contribuição social sobre as subvenções governamentais. Eu tributo ou não tributo? Mas e se eu contabilizar corretamente, se eu cumprir o que está lá na lei 12.973 e na lei complementar 160? Enfim, essa complexidade toda traz oportunidades, traz ganhos para os negócios, para as empresas. Então, ao mesmo tempo, né, eu, enquanto profissional, eu brigo para que nós não tenhamos um modelo tributário da forma que é, nós crescemos e nós ganhamos dinheiro com isso. Né? Então, o nosso trabalho, basicamente, é nós ajudarmos os empresários a terem segurança e a pagarem a menor carga tributária possível dentro de um modelo extremamente injusto e complexo. Mas eu sou um defensor, né? Defendo que nós precisamos de uma reforma tributária. Aqui eu trouxe para vocês mais um conhecimento, né? Nós temos impostos, taxas e contribuições, são tributos diferentes, não é o nosso objetivo aqui, depois estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida sobre isso. Aqui é um estudo que, né, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário fez lá em 2015, até tentei encontrar um estudo mais recente, confiável, para trazer para vocês, mas não encontrei. Mas estima que, de tudo aquilo que o colaborador recebe, 41% é tributo. Então, a pessoa que ganha R$3.000, na realidade, ela paga mais ou menos aí R$1.400, R$1.300 de tributo. Ou seja, né, a carga tributária ela é muito alta, ela é expressiva e nem sempre nós temos o retorno que nós merecemos. Aqui eu trouxe para vocês apenas um comparativo, né, de países desenvolvidos e países emergentes. A Dinamarca, por exemplo, né, lá tem um peso da carga tributária de 48%, enquanto no Chile tem 21%, no México 21%, nos Estados Unidos 27%, enfim. E no Brasil, 35%. Na minha opinião, o problema é que nós não temos, né, que discutir percentuais, não é esse o foco, mas é a forma que esses 35% eles são distribuídos. O IPConte tem uma pós-graduação, né, um MBA que nós fazemos em Portugal, e aí eu fui lá conhecer a tributação deles. Penso até que em alguns pontos nós estamos melhores do que eles, outros eles estão melhores que a gente, mas o modelo nosso não é que a carga tributária é alta, a carga tributária ela é mal distribuída, podemos dizer assim. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, quanto que nós pagamos de tributos, né, o peso da carga tributária, nós temos 90 tipos de tributos em vigor, enfim, é um peso considerável que nós temos. Mas vamos lá. Aqui nós temos, né, a maior parcela do nosso tributo é sobre o consumo, nós temos um peso também considerável sobre o rendimento e nós temos também sobre o patrimônio. Vou dar alguns exemplos, né, de planejamento tributário para cada um deles. Quando eu falo de consumo, eu posso pensar aqui em ICMS, nós temos benefícios fiscais, né? Quem está em Minas Gerais, nós temos lá os PTS, quem está no Espírito Santo, tem lá o pessoal do Invest SP, quem está em São Paulo também tem alguns benefícios que o Estado concede, Bahia, Pernambuco, ou seja, como que eu consigo ter uma vantagem tributária nos tributos indiretos? Posso brigar por essa questão do PIS e COFINS. Nós montamos uma estratégia para um cliente nosso agora, que é uma distribuidora de produtos veterinários, que fatura em média aí, fatura em torno de 50 milhões por mês. Nós vamos fazer uma operação simples, que é um benefício fiscal estadual, que vai trazer um ganho na apuração do PIS e COFINS. Vai trazer um ganho para nós estimável aí de R$600 mil. R$600 mil vezes 12, 7 milhões e 200. Ou seja, um benefício estadual trouxe uma vantagem no tributo federal. Então, quando nós falamos em planejamento tributário, nós não podemos olhar somente o tributo isolado, nós temos que olhar o todo. Eu tenho que analisar qual que é o benefício que eu vou implementar lá na minha apuração do ICMS e qual que é o impacto que isso vai trazer na apuração do PIS e COFINS, na apuração do imposto de renda. Eu sempre gosto de utilizar esse exemplo, porque se eu fosse analisar a vantagem de ter o benefício estadual, não valeria a pena pela complexidade, pelo trabalho. Mas o impacto que eu tenho nos demais tributos justifica todo o transtorno que eu vou ter. Então, por isso que nós não podemos falar em planejamento tributário de forma isolada. É a mesma coisa, hoje, por coincidência, eu estava numa empresa e eles me questionaram, mas, Matheus, vai custar muito caro esse valor desse TBI, esse imóvel é muito alto. Eu falei, ok,
mas se nós fizermos aí uma taxa de retorno, uma TIR, né, um payback, podemos dizer assim, do tributo, eu vou desembolsar um tributo agora, mas eu consigo recuperar ele em 8 meses. Ou seja, se eu ficar esperando mais tempo, em 8 meses eu pagaria o tributo. Então, por isso, novamente, eu tenho que analisar todo o aspecto tributário. Os tributos sobre o consumo, os tributos sobre o rendimento e sobre o patrimônio. Quando nós falamos de empresa familiar, nós temos que discutir o aspecto tributário não somente pensando na pessoa jurídica, mas pensando também nos impactos fiscais e tributários que nós vamos ter nas pessoas físicas. Ou seja, exige essa situação de nós. Planejamento tributário é algo que tem que ser feito de forma conjunta, de forma ampla, de forma abrangente. Depois eu trouxe para vocês aqui um pouquinho da evolução da carga tributária, mais para vocês conhecerem, mais conhecimento aí do dia a dia. Depois vocês terão condição de acompanhar esse material. Aqui eu trouxe para vocês um estudo da OCDE, onde menciona, né, que o Brasil é um dos países onde a carga tributária sobre, né, os tributos indiretos é um dos maiores, e quando nós falamos sobre tributos diretos, é um dos menores. Ou seja, isso aqui traz vários transtornos, traz transtornos sociais, aumenta cada vez mais a desigualdade, que aumenta a insegurança, que aumenta o desemprego, que aumenta a falta de capacidade das pessoas de empreender, enfim. Então, o modelo tributário que nós temos hoje, na minha percepção, ele é um atraso para o nosso país. Por quê? Porque ele provoca cada vez mais o ócio, a postergação, o sossego das pessoas. E nós temos que ter um modelo de tributação que incentiva a pessoa a trabalhar, a desenvolver, a buscar novos negócios, novas oportunidades. E o modelo que nós temos hoje, muitas das vezes, ele provoca cada vez mais a pobreza. E a pobreza é ruim para todo mundo, é ruim para o pobre, para o rico. Então, nós precisamos buscar uma forma, né, de nós mudarmos esse cenário aqui. Aqui eu trouxe uma realidade nossa, literalmente nós somos o burro que está puxando essa carroça, nós puxamos um peso tributário absurdo e que muitas das vezes nós não somos recompensados, nós não temos segurança, nós não temos educação de qualidade, nós não temos saúde. Só que são duas coisas diferentes. Eu não posso deixar de pagar tributo por conta disso, né? Porque enquanto eu estiver morando no Brasil, aceitando, né, os nossos representantes, nós temos que aceitar a legislação que eles votaram. Eles representam o povo, né? Então eu tenho que seguir e continuar sendo esse burro de carga, infelizmente. Né? Mas vamos torcer, vamos trabalhar para que isso num futuro, se Deus quiser, próximo, isso deixe de acontecer, tá certo? Aqui eu trouxe um pouquinho o peso, né, do PIB e é mais um conhecimento. Trabalhamos aí, em média 151 dias, então podemos dizer que nós trabalhamos em mais ou menos 5 meses. Se isso fosse algo positivo, nós estaríamos comemorando hoje, né? Porque, se eu não me engano, hoje nós estaríamos aí contando aí 151 dias do ano de 2023. Então, hoje, literalmente, né, nós entregamos o imposto de renda e cumprimos a nossa etapa. Tudo que eu ganhei de janeiro até hoje foi para o governo, e a partir de agora o ganho é meu, né? Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos. Aqui um pouquinho da carga tributária, né, brasileira, ela é digna de país desenvolvido, mas o retorno para a sociedade ele é baixíssimo. Mas são duas coisas diferentes, nós não podemos misturar uma coisa com a outra. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do modelo societário. Nós temos no Brasil empresas individuais, nós temos as sociedades unipessoal, que inclusive não está nesse slide, mas a partir de 2019 é possível nós termos uma sociedade de uma pessoa só. Nós temos alguns clientes que são de outras nacionalidades, japoneses, alemãs, né, americanos. É quando a gente fala, não, é uma sociedade, mas tem um sócio só. Mas sociedade de uma pessoa só, como assim, né? Eu sou sócio comigo mesmo? Essa é a realidade que nós temos. Então, quando nós falamos em planejamento tributário, nós temos que pensar nisso também. Eu vou ser um EIRELI, né, que não existe mais, né? Eu vou ser uma sociedade unipessoal, eu vou ser uma SA de capital aberto, uma SA de capital fechado, vou ser uma limitada, vou ser lucro real, vou ser lucro presumido, vou ser simples nacional, ou seja, isso é a base da base. A gente costuma dizer aqui que escolher o regime tributário não é planejamento tributário, né? Escolher o regime tributário é mais do que uma obrigação, né? Isso é base, base, base. A partir do modelo tributário que eu escolhi, aí sim eu vou buscar ter estratégias
edificações, engenharias, para que eu consiga ter a maior eficiência tributária possível, tá certo? É mais para vocês conhecerem. E aí, pessoal, depois de tudo isso que nós falamos, né, desse desabafo aqui enquanto um cidadão, um empresário também, e também um contador, nós temos 3 caminhos. Sonegar, que é o caminho que nós não recomendamos, é o pior caminho, não há dúvida quanto a isso. Pleitear, mediante os nossos deputados, sindicatos, mudanças na legislação, ou então utilizar do seu direito constitucional e realizar o planejamento tributário de forma ativa, contínua e eficaz. A palavra contínua é muito importante. O planejamento tributário que eu fiz lá no final de 2022 já está ultrapassado. Nós tivemos mudanças em dezembro, tivemos mudanças em janeiro, tivemos mudança ontem. Então, o planejamento tributário é o tempo todo buscando entender como que essas mudanças impactam o nosso negócio. Aqui no IPConte, para vocês terem ideia, nós temos pessoas que ficam o dia inteiro estudando. Olha, mudou tal coisa. Opa, se mudou tal coisa, afeta os laticínios, afeta as indústrias têxteis, afeta os prestadores de serviço. Então, nós vamos buscando, isso aqui vai afetar os revendedores lá de produtos agrícolas, o supermercado, as farmácias. Então, a gente sempre busca o quê? Mudou algo? Antes de começar a aplicar, nós sabermos qual é o melhor caminho de nós adotarmos, de nós procedermos. A gente costuma dizer aqui no IPConte que nós temos que saber o caminho antes dos nossos concorrentes, antes do governo, antes da fiscalização. Então, se já existe um projeto de lei de mudar algo, por mais imprevisível que seja o nosso país, nós temos que já saber as alternativas que nós temos, quais são os caminhos possíveis. Como que eu posso buscar antecipar esses ganhos? Por exemplo, se eu sabia que o PIS e COFINS ia mudar a forma de apropriação do crédito a partir do dia 1º de maio, eu fui estratégico lá com o pessoal meu de compras, eu comuniquei o pessoal de compras qual era o impacto para que eles pudessem analisar a possibilidade de antecipar as compras para o mês de abril. Mas qual que é o impacto disso no meu fluxo de caixa? Qual que é o meu impacto disso no financeiro? Qual que é o meu impacto disso lá na minha gestão de estoque? Ou seja, é muito amplo. E esse é o objetivo do planejamento tributário. É nós utilizarmos daquilo que a lei nos permite para nós buscarmos um modelo de tributação que seja simples, que seja transparente, quase sendo impossível isso, né? Mas que seja mais simples, mais transparente, que aumente a segurança e que traga ganho, que traga aumento de competitividade. Nós temos que ser competitivos. O tributo hoje, nós vimos aí que representa mais ou menos 35% do valor do produto que eu estou vendendo. E talvez nós ficamos preocupados, não que não seja importante, também é muito importante, mas eu preocupo em reduzir na energia 1%, na logística 0,5%, na folha de pagamento 0,5%, e estou deixando passar 10%, 15%, 20%. Um aviso, né? Talvez até uma forma de eu contribuir, né? Estou dando uma dica para vocês: valorizem os bons profissionais da área contábil, valorizem a contabilidade. A contabilidade é a base para qualquer negócio, é a base para qualquer planejamento tributário. Então, o caminho que nós vamos adotar, e é o caminho que nós sempre recomendamos aos nossos clientes, é buscar dentro das possibilidades que existem, nós termos aí algumas vantagens tributárias. E aí eu vou tentar falar com vocês alguns pontos aqui de forma muito sutil, né, e depois vou abrir para perguntas para que vocês possam perguntar também e esclarecer caso vocês queiram, né? A minha ideia aqui é que a gente possa debater os pontos que eu trouxe aqui. Bom, nós temos aí, né, algumas formas, então, de nós fazermos o planejamento tributário, evitando a incidência do fato gerador. Aí eu trouxe aqui, né, exemplos bobos, que acredito eu que todos vocês já fazem, mas eu não vou remunerar o sócio pelo trabalho, pelo labor, em 40 mil reais por mês, em 50 mil reais por mês. Eu vou remunerar ele de outras formas. Ele vai ter uma remuneração pelo labor, pelo trabalho, ele vai ter uma remuneração pelo risco que ele está tendo, que é uma distribuição mensal e antecipada de lucros. Eu vou pagar um juro sobre o capital próprio pelo investimento que ele realizou. Enfim,
Eu vou tentar evitar a incidência do fato gerador do INSS, o fato gerador do imposto de renda. Isso é um planejamento tributário. Eu vou buscar aí ter condições de reduzir as alíquotas do imposto de renda. Ao invés de eu fazer na pessoa física, eu faço na pessoa jurídica. Ao invés de eu pagar um ganho de capital numa pessoa só, que vai me custar 22,5%, eu vou pagar em duas pessoas, que vai custar 15% em cada uma. Ou seja, reduzir essa alíquota. E depois, uma outra é você postergar. É você buscar alternativas legais, sempre legais, para que você deixe de pagar o tributo agora e deixe para pagar para depois. Por exemplo, optar pelo lucro real por estimativa com base na presunção. A depender da empresa que tem um lucro considerável, você posterga isso para o ajuste anual, ou até mesmo optar entre o lucro real anual com estimativa mensal para o balancete trimestral. Ou seja, você busca alternativas para postergar essa questão aí do momento da ocorrência do fato gerador. Aqui eu trouxe apenas alguns tópicos e aí eu vou tentar ir ilustrando exemplos, né, que nós tivemos. Por exemplo, ontem estava num cliente nosso, é uma indústria gráfica, ele produz alguns itens personalizados e no município onde ele atua, até porque o ISS é um tributo municipal, de acordo com a Lei Complementar 116, lá de 2003, quem determina a alíquota é o município, de 2% a 5%. E o município tem lá na sua legislação que a alíquota para os serviços gráficos personalizados, né? E isso aqui nós ficaríamos 3 horas discutindo só essa questão, né? A tributação de produtos gráficos, mas vamos lá, produtos gráficos personalizados, a alíquota era 5%. Falei, poxa, mas prefeito, secretário, a alíquota é 5%. Eu tenho um regime especial que o Estado de Minas Gerais me concedeu, que eu pago 3%. Então, eu vou ser tendencioso a falar que isso não é personalizado, porque eu entro como industrialização e pago 3% e compro com diferimento. Importo com diferimento matéria-prima, compro dentro do Estado com diferimento. O que nós conseguimos? Mostrar para o prefeito que, se ele continuasse cobrando 5%, ele não teria receita nenhuma. Agora, se ele fizesse um projeto de lei e reduzisse a alíquota para 2%, nós e outras empresas passariam a fazer produtos industrializados, não, né? Prestação de serviços gráficos personalizados e pagaria 2%. Nós pleiteamos os dois, o prefeito não conseguiu por questões de orçamento, mas nós conseguimos 2,5%. Você pensa bem, uma empresa que produz aí mais ou menos 10 milhões de produtos personalizados. 2,5% é um volume considerável, é 250 mil reais. 250 mil reais vezes 12 é 3 milhões de reais que nós estamos dizendo. Uma mudança na legislação municipal do ISS. E o ISS tem outras vantagens também, tem a questão, lá na lei complementar permite que somente 2 serviços tenham condição de serem isentos de ISS. Transporte municipal de passageiros e construções. Então, já é normal, todos os clientes nossos que vão começar a construção de um empreendimento, de uma fábrica, nós pleiteamos o benefício do ISS da construção. Então, o ISS traz uma infinidade de oportunidades que nós temos. E é um tributo que muitas das vezes nós não damos a devida atenção. Tem um cliente nosso, está fazendo um galpão agora de 83 mil metros quadrados. Varginha, eu estou em Varginha, no sul de Minas, né? Nós temos aqui o Porto Seco, que inclusive é cliente nosso também. Eles estão fazendo uma obra aqui gigantesca, né, de 83 mil metros quadrados, e nós pleiteamos o benefício, né, do ISS para eles. Né? Isso é público, isso está na legislação do município, e a gente faz isso hoje com todos os nossos clientes, indústrias de fertilizantes, distribuidores de alimentos, cooperativas, sempre que vai fazer uma edificação, nós pleiteamos todos os benefícios municipais. Depois eu trouxe aqui segregações de atividades, né? Segregar o que é serviço daquilo que é indústria, indústria do que é comércio, indústria do que é transporte. Então, segregar as atividades sempre traz muitas vantagens. Valores de depreciações, utilizar da depreciação societária na contabilidade, conforme determina o CPC 27, mas usar a depreciação fiscal conforme a IN 1700, na apuração do lucro real, né, para que você tenha todas as vantagens da despesa maior
quando se trata de despesa fiscal. Utilização do PAT é valor pequeno, mas isso, além de ser um benefício que consegue fidelizar o colaborador, que consegue manter o colaborador motivado, você também consegue aproveitar até 4% do valor de imposto de renda devido sem adicional, abatendo o valor do PAT. Depois nós temos as destinações sociais, não é nem doação, é destinação. Não traz ganho monetário, mas traz ganho social. As empresas podem destinar, né, parte do seu imposto de renda para entidades sociais, 1% para a criança, 1% para o idoso, 1% para a deficiência física, 1% para a oncologia, 4% para a cultura, 2% para esportes. Ou seja, só aí deu 10%. Eu consigo investir 10% do valor do meu imposto de renda em ações sociais. Quando eu invisto em ações sociais, eu estou investindo em marketing, em promoção da minha marca. Isso também é um planejamento tributário. Perdas de recebimentos com créditos, ou seja, o cliente não pagou. Eu tenho condição de levar isso para o resultado como perda. O cliente entrou em recuperação judicial, imediatamente eu posso já lançar, né, como perda. Nós tínhamos um cliente que ele tinha a Americanas, né, como cliente, nós produzimos para eles, imediatamente quando houve, né, o pedido de falência, foi homologado, nós já entramos fazendo a baixa desses valores. Juros sobre o capital próprio, eu remunerar os sócios através do valor do patrimônio que eles dispuseram para a sociedade, eu consigo ganhar até 19% sobre este valor. Pagar PLR, eu consigo ter menos encargos sociais e remunerar melhor o meu colaborador. Bonificações em mercadorias, aqui tem muitas vantagens. Eu vou conceder bonificação em produto, em desconto, em verba. Eu vou receber bonificação em produto, em desconto, em verba. Isso tudo traz impactos tributários. Nós temos um cliente, para vocês terem ideia, que é um supermercado, que a nossa regra é o quê? Sempre receber bonificação em desconto no boleto. Ah, mas no desconto no boleto eu pago 4,65. Só que quando eu compro, eu ganhei 9,25. Ou seja, eu posso pagar 4,65, mas eu ganhei 9,25. Se eu compro desse fornecedor, por exemplo, 10 milhões de reais, 10 milhões de reais. Se eu pegar 9,25 menos 4,65, eu tenho aí um ganho de mais ou menos 4,6%. 4,6 de 10 milhões é 46 mil reais. Então, planejamento tributário, o comprador tem que saber, ele tem que entender de tributo, ele tem que ter estratégia na hora de comprar. Eu costumo dizer que hoje o maior ganho tributário de uma empresa está no departamento de suprimentos. Se o comprador não souber de tributos, possivelmente você estará pagando mais tributo do que é devido. É fundamental, o comprador tem que entender de tributo. É mais vantajoso ele ser um negociador ruim do que uma pessoa que não tenha conhecimento tributário, na minha percepção. Então é fundamental, se alguém é comprador, fiquem atentos, o ganho tributário muitas das vezes estão com vocês. Regimes especiais, pleitear junto aos estados vantagens tributárias. Ontem eu estava conversando com uma empresa que é uma indústria de usinagem grande, inclusive, produz para grandes montadoras que estão em São Paulo, e nós estamos fazendo um estudo para que ela venha para Minas Gerais ou para o Espírito Santo. Ou seja, qual estado é mais vantajoso no aspecto tributário? Qual estado é mais vantajoso no aspecto logístico? Eu equilibrando todos os ganhos, prós e contras, é vantajoso eu montar essa indústria onde? É vantajoso eu permanecer em São Paulo? Eu vim para Minas, eu ir para o Espírito Santo? Enfim, buscar vantagens tributárias. Outro ponto é as subvenções governamentais. Muitos de vocês devem ter ouvido. O governo espera arrecadar 90 bilhões com a decisão do STJ. Mas vamos aprofundar. Muitas das vezes não é bem aquilo que a mídia está dizendo. Na realidade, muitas das vezes o objetivo é causar o medo, a insegurança. Se você fez certo, se você contabilizou adequadamente igual determina o CPC 07, se você seguiu o que determina o artigo 30 da Lei 12.973, o artigo 10 da Lei Complementar 160, conforme foi a decisão do STJ, e você usufruiu de todo o ganho para aumentar investimentos,
Na minha opinião, você fez aquilo que está na lei e aquilo que está em conformidade com a decisão. Então, por isso, fez certo? Fez de forma adequada? Se fez de forma adequada, na minha opinião, o risco é bem menor. Falar que não tem risco é impossível. Enquanto nós estivermos vivos, empreendendo, e no Brasil, é impossível nós falarmos que nós temos segurança, mas nós podemos minimizar esses riscos, tá certo? E, por fim, revisões tributárias. Nós fazemos aqui infinitas revisões tributárias. Eu aproveitei o crédito de PIS e COFINS sobre o insumo que eu poderia ter aproveitado. Eu fiz a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Eu fiz o recolhimento do INSS sobre as verbas indenizatórias. Eu aproveitei lá a TUST, né, sobre a transmissão de energia elétrica. Eu entrei pleiteando a exclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do PIS e COFINS. Eu aproveitei corretamente os créditos de ICMS. Eu apurei corretamente o débito do IR da contribuição. Enfim, revisões tributárias. É normal errar. É normal pagar mais tributo, embora não poderia ser. Por isso que nós temos que ter revisões constantes, buscar oportunidades. Não é buscar erros, buscar algo para acusar o outro. Não, é dar as mãos, é juntos buscar caminhos que aumente a performance e a eficiência e a competitividade das empresas. Enfim, pessoal, tem muitas oportunidades tributárias. Né? Meu objetivo aqui, igual eu mencionei com vocês, é mais chamar a atenção das oportunidades que existem. E se você é um empresário, se você é um gestor, se você é um controller que não dá a devida importância para isso, ou talvez pela correria do dia a dia, de tanta demanda, de tanta exigência, não, né, dedica um pouco do seu tempo a isso, a minha sugestão, a minha recomendação é que vocês possam dar essa devida atenção. O aspecto tributário é extremamente relevante. Muitas das vezes é no aspecto tributário que você vai encontrar, talvez, aí a sobrevivência do seu negócio, vai encontrar aquilo que vai ser o impulsionador, né, do seu negócio. E esse é o nosso objetivo aqui no IPConte. Né? O nosso tema aqui é sempre impulsionar pessoas e negócios e empresas. E eu espero que eu tenha conseguido aí contribuir com vocês e estou aberto às perguntas. Aqui está meu e-mail, meu LinkedIn, meu Instagram. Vai ser um prazer nós estarmos juntos